Vamos então à próxima questão. A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, cuja fórmula estrutural plana está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. A carboxila, cujo pKa é igual a 1,8, amino, que pode ser convertido em amínio, e aí ele traz para nós também o pKa, e o tiol, cujo pKa é igual a 10,5. Sabe-se que pKa é menos log de Ka. E logo abaixo, ele traz a estrutura, então, da penicilamina para analisarmos. Qual estrutura, derivada da penicilamina, é predominante encontrada na urina? Vamos voltar mais um pouquinho antes no enunciado. Perceba que é uma questão que vai envolver pH, pKa, fala de ionizar, e isso já pode gerar um pouquinho de dúvida aos alunos. Mas eu gostaria que você prestasse atenção aos comandos. Então, ele fala para nós que esse composto, esse medicamento, é excretado na urina, cujo pH fica aí entre 5 e 7. Ele vai dizer para nós que possui 3 grupos que podem ser ionizados. Professor, o que é mesmo ionizado? Então, quando a gente fala de algo a ser ionizado, é que ele vai ser liberado. E esse processo de ionização é quando nós temos uma ligação covalente, você vai recordar então, quando nós temos um compartilhamento de elétrons, e aí, por exemplo, por estar em água, por uma diferença de eletronegatividade, nós conseguimos fazer com que algo, receba o elétron do outro, liberando aquele outro elemento, aquele que vai apresentar, então, uma menor eletronegatividade. Por exemplo, quando nós analisamos aqui, a carboxila, que ele traz para nós, que é o C-OH, essa estrutura, perceba que aqui nós temos o hidrogênio e esse hidrogênio pode ser ionizado. Por que ele pode ser liberado? Porque nós estamos aqui com o oxigênio, um elemento que apresenta elevada eletronegatividade, ele tende a puxar o elétron para si e esse hidrogênio pode ser liberado. Tudo bem. Então, aqui ele fala desses grupos, apresentarem a possibilidade de liberar, então, o hidrogênio e ser ionizado. Só que ele também fala algo importante para nós. Ele fala que o pKa, na verdade, é menos log do Ka. Então, perceba que para a nossa resolução, eu fui anotando esses detalhes. Venha comigo. O pKa é menos log do Ka. Desta maneira, o pKa nada mais é do que log de 1 sobre Ka. Ah, professora, por que você está colocando assim? Porque aí nós conseguimos trabalhar melhor esse, Ka. Nós podemos observar aqui que quanto menor o Ka, maior é o Ka. Faz sentido mesmo, professor, porque se nós estamos aumentando o nosso denominador, nós vamos diminuir o nosso pK. Só que o nosso Ka, ele se refere à acidez. Não sei se vocês recordam um pouquinho sobre isso, mas quando nós falamos do Ka, nós estamos falando de uma constante de equilíbrio, é a constante de equilíbrio para os ácidos, e toda constante de equilíbrio, ela vai reportar para nós a concentração dos nossos produtos sobre a concentração dos nossos reagentes. Não sei se vocês conseguem se lembrar. Nós estudamos, muito a constante de equilíbrio falando de Kc ou Kaec. Quando nós queremos nos referir a um ácido, nós chamamos de Ka ou Ki. E quando nós falamos de uma base, nós falamos de um Kb ou Kd. E por que nós usamos isso? Porque o nosso ácido, daí a letra A, ele sofre um processo de ionização. Então, tá. Quanto maior o meu Ka, menor é o meu pKa. E aí vem esse detalhe. Quanto maior o Ka, maior é a nossa acidez.
Por quê? Como eu estava me referindo, o nosso Ka, como qualquer constante de equilíbrio, vai envolver a nossa concentração dos produtos sobre a nossa concentração dos reagentes. Então, nós vamos pegar a nossa substância original, a partir daí ela libera os seus íons, no caso o H+, e um outro ânion. Então, se o nosso Ka é grande, é porque houve uma grande, ionização desse ácido, liberando muitos íons H+, e muitos ânions. A partir daí, nós temos, então, uma elevada concentração dos produtos comparada ao nosso reagente. Se nós temos, então, um maior Ka, nós vamos ter aí uma maior acidez. E por que eu estou dizendo isso para vocês? O que nós temos que analisar aqui? Perceba que ele disse que o pH é entre 5 e 7. Não sei se você recorda muito da escala de pH, mas quando nós analisamos a escala de pH, nós gostamos de trabalhar usando de 1 até 14. E aí nós temos aquele meio que é 7. Quando nós pegamos valores de 1 a 7, nós dizemos que o nosso meio é ácido e de valores para 7 em diante, nós falamos que o nosso meio é básico. E vale lembrar que no pH 7, nós falamos que a nossa solução é uma solução o quê? Neutra. Então, aqui o meu pH é neutro. Por que nós estamos dizendo isso? O que nós deveríamos analisar aqui? Se ele disse que o pH da urina é entre 5 e 7, significa que nós queremos um meio ácido. E se o meio está ácido, significa que os íons H+ serão ionizados. Esses íons serão ionizados. E quem é que quer ionizar, professora? O ácido que é mais forte. Mas qual é o ácido que é mais forte? É o ácido que tem o maior Ka. Então, se nós voltarmos na tabela anterior, voltando aqui um pouquinho então, ele trouxe essas informações para nós. Ele foi trazendo aqui os valores de pKa. A carboxila, que gera a função ácido carboxílico, ela tem um pKa de 1,8. Perceba que o agrupamento amino tem um pKa 7,9. Perceba que esse tiol, que é quando nós trocamos o oxigênio pelo enxofre, por isso surgem as funções, que são os tiocompostos, ele tem um pKa 10,5. E o que nós tínhamos que perceber aqui? Que quanto menor o pKa, maior é o Ka. E quem tem o maior Ka vai ter uma maior acidez. E se tem uma maior acidez, ele quer liberar esse íon. Então, olha o que nós precisávamos. Se tem um pKa pequeno, menor, significa que tem um maior Ka. Mas se tem um maior Ka, tem uma maior acidez. Mas se tem uma maior acidez, significa que ele vai estar o quê? Ionizado. Significa, então, que nós queremos liberar. E nós queremos liberar o quê? Aquele hidrogênio que gera acidez para nós. Mas o grupo fornecido aqui, que então quer realmente ser ionizado, é o da carboxila. Vamos ver isso nas estruturas que foram fornecidas? Perceba que em algumas estruturas ele vai ionizando diferentes grupos. Por exemplo, aqui embaixo no agrupamento amino, ele vai levar aí a protonação. Imagine bem o agrupamento amino NH2, ele recebe aqui, o seu hidrogênio formando o NH3, mas para ele receber, ele precisa ser liberado. Ele vai ser liberado aonde? Do ácido carboxílico. Então, olha que interessante. A urina está em pH 5 e 7, que nós vimos que é ácido. Se o meio é ácido, ele vai liberar o hidrogênio. Se ele vai ser ionizado, ele libera o hidrogênio. Vamos fazer nessa estrutura para você acompanhar? O meio é ácido. Aquele grupo que quer ionizar é o do ácido carboxílico. Então, libera esse H+. Mas uma vez que esse H+ é liberado, alguém necessita pegar esse H+. E aí nós vamos até mesmo lembrar um pouquinho, da definição lá
de Lewis, não sei se você recorda, aqui o nosso agrupamento amino, ele tem um parzinho de elétron. O nitrogênio tem 5 elétrons, ele faz 3 ligações, ele fica estável e a partir daí sobra esse par de elétron. Esse par de elétron, ele está disponível para o ataque do H+. Então, esse íon que vai ser liberado, uma vez que a carboxila é aquela que tem o menor pKa, por isso vai apresentar maior acidez, que vai então mostrar o meio do qual a urina está atuando aí, que tem o pH 5 e 7, ele migra para o agrupamento amino e ele realmente recebe. E aí, quando ele recebe, o que era NH2 vira NH3. Então agora eu posso compreender a resposta que é a letra C. O nosso grupo carboxila é aquele que apresentou o menor pKa. Desta maneira, ele tem o maior Ka, por isso ele vai apresentar a maior acidez. O pH da urina é um pH ácido. Desta maneira, o ácido carboxílico, essa carboxila que ele forneceu para nós, libera o íon H+, ou seja, ele é ionizado, migrando então para o agrupamento NH2, que pode recebê-lo, porque tem um par de elétron disponível, de forma então que a nossa estrutura fica, né? Ionizada na parte da carboxila e fica protonada, vamos assim dizer, porque recebeu o próton do agrupamento amino. Juliana, fale para nós, é uma questão fácil? Não era uma questão fácil. O aluno ele precisava, né, lembrar dessa história do pKa, voltar, né, e entender um pouquinho do que é esse Ka, que envolve a constante de equilíbrio, que quanto maior o Ka, maior seria a acidez. Se tranquilizar e lembrar da faixa, então, que o pH, né, da urina, que era um pH ácido, para lembrar desse processo de ionização e depois de protonação aí, desse agrupamento amino. Então, quero pedir um favor a vocês. Não se esqueçam, assunto importantíssimo para a prova do Enem. Recorde as propriedades dos compostos orgânicos. E dentro das propriedades dos compostos orgânicos, nós vamos falar da acidez e nós vamos falar da basicidade. A acidez nós estudamos muito para o ácido carboxílico, mas sabemos também que podemos analisar para a estrutura de um fenol, bem como para a estrutura de um álcool. E quando nós falamos de basicidade, nós gostamos de pensar muito no agrupamento amino, né? Da função amina. E é isso mesmo, porque confere essa basicidade de acordo lá com a definição de Brossa de Lowry e também de Lewis. Enquanto Lewis diz, né, que a base tem um par de elétron para ser doado, Brossa de Lowry vai dizer isso para nós. A espécie que libera o próton é o nosso ácido e a espécie que recebe o próton é a nossa base, que foi o que aconteceu então aqui com o nosso grupo carboxila, que foi ionizado, e o nosso grupo amino, que foi então protonado. Tudo bem? Vamos para a próxima? Próxima questão. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. E aí, então, ele mostra uma série de etapas para nós. Nessa conversão de polissacarídeos, qual é a função do íon H+? Dissolver os reagentes, deslocar o equilíbrio químico, aumentar a velocidade da reação, mudar a constante de equilíbrio da reação, formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Vamos então voltar um pouquinho ao nosso enunciado, bem como a imagem que ele trouxe? Então perceba que ele fala que essa biomassa pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Só que ele fala dessa conversão. Os polissacarídeos precisam ser convertidos em mono e disacarídeos. Só que esse processo, e aí é algo muito importante para nós, ele é conduzido em meio ácido. Tudo bem. Vamos analisar o esquema? Neste exato momento, o aluno ele começa a pensar assim, meu Deus, nem sei muito dessa configuração, a gente não fica estudando muito, essas reações envolvendo as reações orgânicas. Entretanto,
era uma questão bem tranquila para nós. Por que era uma questão bem tranquila para nós? Porque bastávamos analisar o que estava acontecendo aqui nas estruturas. Vamos então perceber algo que acontece? Neste primeiro momento, nós temos aqui o H+. Perceba que esse H+, ele quer atuar aqui. Se nós analisarmos o que aconteceu com ele no próximo momento, perceba que ele ingressou na sua estrutura. Olha que interessante. O hidrogênio ingressa na estrutura, recebendo esse parzinho de elétron. Então, esse hidrogênio, ele estava como H+, ele então é chamado de próton, né? Ele estava na configuração de um próton. Esse oxigênio tem par de elétron disponível, então esse hidrogênio faz um ataque. Ele ataca pegando este parzinho de elétron e fica na estrutura. Perceba, então, que ele está aqui na nossa estrutura. E aí, se você for analisando, logo depois disso, esse hidrogênio, então, nós temos a conversão da estrutura, ele vai ser quebrado, e aí você pode notificar a presença dele. Olha onde que esse hidrogênio já está agora. Então, no primeiro momento, ele ataca, ele faz um ataque pegando esse par de elétron disponível do oxigênio. A partir daí, quebra-se a ligação, porque ocorre, né? A formação aqui desse outro parzinho, parte da estrutura pega o outro parzinho de elétron que estava, de forma então que você tem a formação da molécula de água. E aí você pode perceber neste momento que a nossa estrutura, ela sofre uma conversão novamente, e olha onde o nosso hidrogênio foi parar. Ele está aqui. Agora, o que era mais importante disso tudo? Se você voltar para a nossa estrutura inicial, então vou circular aqui a nossa estrutura inicial, você percebe que nós voltamos à nossa parte como antes. Ela está aqui. E o mais importante, o nosso H+, aquele que fez o ataque à estrutura, ele volta, ele é regenerado. Perceba que num determinado momento ele estava fazendo parte da estrutura, mas no final ele foi regenerado, no final ele volta como no início. Qual é o nome disso mesmo? Daquela substância que é utilizada, né? Durante uma etapa ou utilizada num outro afim para diminuir a energia de ativação, mas que no final ele é regenerado, no final ele volta como antes. O nome disso, meus queridos, é catalisador. Então, o nosso H+ aqui, ele atuou como um catalisador. Professora, mas eu pensava que o catalisador ele iria funcionar apenas diminuindo a energia de ativação. Não. Saiba que o catalisador, ele pode ser usado em uma etapa da reação e ser regenerado no final. E esse catalisador, ele tem a função de aumentar a velocidade da reação. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando nós estudamos reação de substituição no anel aromático, quando nós vamos fazer uma reação de halogenação, lá nós temos um momento como esse, onde o catalisador, ele atua em uma etapa, mas ele é regenerado ao fim. Então, entenda isso. Para resolver essa questão, precisávamos analisar a estrutura, perceber que esse hidrogênio entrou, mas que no final ele foi regenerado, mas que no final ele estava ali. Sendo assim, a única função do nosso íon H+, como foi dito no enunciado, porque a reação se processava em meio ácido, é aumentar a velocidade da reação, porque ele atua como um catalisador, diminuindo a energia de ativação. Qual a matéria foi cobrada aqui, professora? Claro que a gente poderia pensar em ácidos, né? Nessa formação toda, mas algo muito além. Aqui nós estamos envolvendo a cinética química. E nós bem sabemos que o Enem gosta muito de envolver essa parte teórica da cinética química. Então, depois, retorne, por favor, nesses conceitos. Quais os fatores que podem afetar a velocidade de uma reação? E aí você vai analisar como a temperatura pode afetar, você vai analisar a história da superfície de contato, você vai analisar a história da concentração e você vai analisar a função desse catalisador, aquela substância que pode sim ser utilizada em uma etapa da reação, mas ser regenerada ao fim, mas principalmente ele é um catalisador porque ele diminui a energia de ativação,
aumentando então a velocidade da nossa reação. Tudo bem? Vamos para o próximo? Vale lembrar aqui, só um minutinho, que quando ele fala de formar ligações de hidrogênio, e é um assunto muito importante que o Enem gosta, né, de falar das forças intermoleculares, cuidado. O que nós percebemos aqui nas estruturas é que o hidrogênio, ele faz uma ligação covalente. Quando nós falamos de forças intermoleculares, e por isso ligação de hidrogênio, nós estamos nos referindo quando a molécula já tem estabilidade e você quer relacionar com uma outra molécula. Então, é como uma molécula se relaciona com a outra. A interação intermolecular é do tipo ligação de hidrogênio. Mas aqui na estrutura fica bem claro para nós, o hidrogênio, ao receber esse par de elétron que estava disponível no oxigênio, ele faz uma ligação covalente. Tudo bem? Outro detalhe também que eu gostaria de comentar com vocês é quando ele fala, né, que é mudar a constante de equilíbrio de uma reação. A constante de equilíbrio de uma reação, ela é modificada por o aumento de uma temperatura. Tudo bem? Então, só fazendo alguns comentários que eu acho que pode te ajudar depois para os próximos estudos. Vamos para a próxima? Vamos então a mais uma questão. Acredito que essa questão você vai gostar bastante. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com hidróxido de sódio, o NaOH, a 0,1 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Então, ele traz para nós o ácido tartárico, reagindo com o hidróxido de sódio, levando então aí a formação de sais e a formação também de água. Daqui a pouquinho analisamos um pouco mais as reações. Ele então vai dizer qual a concentração de ácido tartárico no vinho analisado. Vamos voltar aqui um pouquinho? Primeiro, então, ao nosso enunciado. Ele fala, então, que o ácido tartárico é o principal componente do vinho, está, então, relacionado à qualidade do vinho. E aí ele fala que uma analista neutralizou uma alíquota, muito importante, reação de neutralização. Um ácido com base formando sal e água ou uma substância que tem característica ácida reagindo com uma substância que tem características básicas para levar à neutralidade do meio. Tudo bem. E nessa reação de neutralização, ele vai usar 25 ml do vinho com hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. E ele fala que essa alíquota do vinho gastou aí 8 ml da nossa base. Primeira coisa, professora, vamos analisar aqui um pouquinho a reação. Perceba que a reação, ela trouxe para nós a proporção estequiométrica, que é algo muito importante. Perceba que nós temos 1 mol do nosso ácido tartárico para 2 mols do nosso hidróxido de sódio. Faz sentido, professora. Sabe por que faz sentido? Porque nós vamos, então, falar aí da ionização desses íons, né? Do ácido carboxílico, que inclusive nós já comentamos uma questão aqui. Aqui nós temos o agrupamento carboxila. E o ácido carboxílico, ele libera o íon H+. O ácido carboxílico libera o íon H+. Então, cada mol do meu ácido tartárico libera 2 íons H+. Por isso que eu preciso de 2 mols do hidróxido de sódio, porque aqui libera cada hidróxido de sódio uma hidroxila. Então, essa formação de 2 mols de água é por quê, professor? Porque nós temos a liberação de uma hidroxila, de um grupo carboxila que libera o H+, que junta com uma hidroxila da base. Vai lá e forma água. Aí o outro agrupamento ácido carboxílico libera um íon H+, que junta com a hidroxila da outra base para formar 2 mols de água. Professora, vale lembrar aqui, né, que nós temos aqui essas hidroxilas. Essas outras hidroxilas, você vai ver que constitui a função álcool. O álcool, ele pode apresentar uma acidez, mas é muito pequena comparada aí, né, a essa potencialidade que o ácido carboxílico tem de realmente liberar o hidrogênio. Então, ele mostra que a reação para nós. Gostaria de aproveitar o momento, né, e mostrar para vocês aqui a formação do nosso sal, né,
tá aqui, mas ele não mostrou para nós bonito a formação dos íons. Mas entenda que nós temos aí, né, o C dupla O menos, e aí nós temos o Na+. Só que aqui ele ocultou essas cargas, né, o positivo e o negativo. Mas é importante lembrar, né, porque um sal, ele apresenta uma solubilidade em água, né, ou uma parte dele vai ter a solubilidade em água em função desses íons, até que nós podemos gerar o íon dipolo. Então, aqui eu estou floreando a questão para você ver o quanto, né, a gente pode estudar a partir de uma questão do Enem também. Então, o que eu precisava saber aqui, professora? Simplesmente analisar a proporção. O que nós percebemos é que 1 mol do ácido tartárico reage a cada 2 mols, né, da nossa base, que é o hidróxido de sódio. Pois bem, vamos, depois de muita fala, vamos então para a resolução da questão. O assunto aqui é titulação. Professor, o que é mesmo titular? O que é mesmo padronizar? Nada mais é do que determinar, né, uma concentração desconhecida a partir de uma conhecida. E foi o que acontece. Nós não sabemos a concentração do ácido tartárico no vinho, mas nós temos a concentração da base e nós temos também a quantidade de base, o volume que foi gasto para isso. Na prática é muito bonito de ver essa titulação, porque nós usamos o indicador ácido-base, aí tem uma mudança na coloração da solução. Mas na teoria, como que nós devemos fazer? Então, a primeira coisa que nós iríamos fazer aqui é descobrir a quantidade em mol do hidróxido de sódio. E como nós podemos fazer isso? Por uma regra de 3. Então, perceba que ele diz para nós, né? A concentração da nossa base é de 0,1 mol a cada litro. Então, estou passando isso aqui. 0,1 mol eu tenho para 1 litro do hidróxido de sódio. Mas nesta titulação, nós gastamos 8 ml. Mas se eu estou trabalhando em litros, fiz a conversão. Então, nós temos, na verdade, 8 vezes 10 a menos 3 litros, já que ele havia fornecido 8 ml. Sendo assim, qual é a quantidade em mol que nós vamos utilizar do hidróxido de sódio? Fazendo a nossa regrinha, 8 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de sódio. Mas como nós vimos na reação, que eu fiquei falando muitas coisinhas lá, a reação entre o ácido tartárico e esse hidróxido de sódio é de 1 para 2 mols. Só que tem um detalhe. Ele forneceu para nós a massa já calculada do ácido tartárico. Então, eu estou convertendo para gramas. Ele forneceu lá na nossa reação que a massa molar, ou seja, de 1 mol do ácido tartárico, é 150 gramas. Sendo assim, 150 gramas está reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio. Ok. Mas nós acabamos de ver que a quantidade de hidróxido de sódio envolvido nesses 8 ml que foi gasto na titulação, na verdade é 8 vezes 10 a menos 4 mols. Sendo assim, qual é a quantidade em gramas de ácido que nós realmente titulamos? Resolvendo as nossas continhas, 6 vezes 10 a menos 2 gramas de ácido. Juliana, mas por que você fez tudo isso? Porque para calcularmos a concentração, e perceba que as respostas eram sempre em gramas por litro, nós precisamos da massa do ácido e do volume do ácido. O volume ele forneceu para nós, porque ele diz que era uma alíquota, uma amostra de 25 ml. 25 ml, 25 vezes 10 a menos 3 litros. E a massa nós acabamos de descobrir. Sendo assim, a nossa concentração comum nada mais é do que massa sobre volume. A massa nós calculamos e o volume foi fornecido, nós encontramos aí uma concentração de 2,4 gramas por litro. Uma questão muito boa, uma questão que já foi cobrada também, envolvendo situações, né, de azia estomacal, onde ele fala do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, e lá a proporção, né, o que nós íamos ver era de 2 do ácido a cada 1 mol do hidróxido de magnésio. Então, o segredo é, falou de titulação, falou de padronização, queremos encontrar a concentração de algo desconhecido. Qual é a nossa dica? Observe a proporção na reação, descubra a quantidade em mol daquele, né, que foi utilizado para fazer a titulação, e depois disso,
basta fazer uma regrinha de 3, né, para descobrirmos a quantidade do outro. Como ele pediu concentração comum, fizemos massa sobre volume. Poderia ter pedido concentração molar? Poderia. E na concentração molar, nós pegaríamos a massa e dividiríamos aí pela massa molar vezes o volume. Então, sugiro que você depois volte um pouquinho no assunto de soluções, de concentrações e reveja um pouquinho, não só a concentração comum como concentração molar, mas também a história do ppm, que é partes por milhão, e também a história das porcentagens. Porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume e porcentagem volume-volume. Tudo bem? Vamos para a próxima? A próxima questão, então, ela vai falar aí do iodo, e aí nós já fizemos uma questão nessa prova que falava de urânio e que te fez pensar talvez em tempo de meia-vida, mas que era uma outra questão e nós vimos que envolveu a situação de método de separação de misturas. Agora, então, para nossa alegria, é uma questão realmente que vai envolver radioatividade, que é um assunto aí que eu sugiro que você possa, né, estudar bastante e torcer para que caia na sua prova. Vamos lá, então? O elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e de Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo 131 do iodo, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo 131 do iodo foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Então, ele traz para nós o tempo em dias e ele traz aí também a massa residual em microgramas desse iodo 131. Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é aproximadamente de quanto? Vamos voltar lá então? Perceba que no enunciado ele fala para nós que 12 microgramas do isótopo foi monitorado por 14 dias. E ele vai perguntar ao término de 14 dias, o que nós precisamos perceber aqui? Aquela história do tempo de meia-vida. E o que é mesmo o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, é o tempo necessário para que a nossa amostra se decaia pela metade. Talvez em microgramas, talvez em gramas, talvez em átomos, não importa. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a nossa amostra se decaia pela metade. Perceba que ele não deu no enunciado o tempo de meia-vida, mas isso é algo que você poderia perceber. Como que nós poderíamos perceber isso? Partimos de uma massa inicial de 12 microgramas. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a amostra se decaia pela metade. Pela metade, vamos chegar então a 6 microgramas. Neste momento, você consegue descobrir então o tempo de meia-vida. E qual é o tempo de meia-vida dessa amostra do iodo 131? De 8 dias. 8 dias foi o tempo necessário para que a nossa amostra se decaísse pela metade. Então, 12 caiu para 6. A partir daí, ao passar outro tempo de meia-vida, cai-se metade de 6. E é isso que nós vamos resolver aqui. Ele vai perguntar para nós após 40 dias. Analisando o gráfico, nós percebemos que o tempo de meia-vida é de 8 dias. Sendo assim, quantos períodos de meia-vida se passam? Não é mesmo? Eu tenho 40 dias, cada tempo de meia-vida duram 8 dias, passa-se aí 5 períodos. Então, o que nós tínhamos que ir fazendo aqui? Sempre metade da metade. Iniciamos com 12 microgramas. Ao passar um tempo de meia-vida, ou seja, ao passar 8 dias, caímos para 6. Ao passar mais 8 dias, cai-se metade. Caímos para 3 microgramas. Ao passar outro tempo de meia-vida, cai-se pela metade. 1,5 microgramas. Ao passar outro tempo de meia-vida, cai pela metade, 0,75 microgramas. Ao passar outro tempo de meia-vida, cai pela metade, 0,375
microgramas, ou seja, o valor mais próximo aí seria de 0,4. Ah, Juliana, mas eu gosto de resolver essas questões como nós já resolvemos lá, né, em 2021, usando fórmula. Fique à vontade. A nossa amostra final nada mais é do que a amostra inicial sobre 2 elevado a n. O que é n mesmo? A quantidade, o número de meia-vida que se passa. Quantos períodos, né, de tempos de meia-vida se passaram aqui? 5. Então, eu quero descobrir a minha amostra final. A minha amostra inicial, nós vimos que eram de 12 microgramas. E nós temos aqui um período de 2 elevado à quinta. Por que 2 elevado à quinta? Porque é a quantidade de meia-vida que se passa. Então, se você fizer 12 dividido por 2 à quinta, você vai encontrar 0,375 microgramas. Como eu já disse na aula, né, no outra resolução, eu particularmente acho que nós podemos fazer essa conta de forma braçal, sempre metade da metade, para não corrermos o risco de talvez calcularmos esse N, né, que é a quantidade de meia-vida que se passa, para talvez não elevarmos, né, a uma potência de 5. Ai, quanto que é 2 elevado à quinta? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, não sei se perder e não conseguir chegar realmente na resposta que ele quer. Então, uma questão muito bacana. Tempo de meia-vida, radioatividade, sugiro que você estude bastante. O Enem já cobrou fornecendo realmente o tempo de meia-vida. O Enem já cobrou isso analisando gráficos e agora ele cobrou isso, né, com uma tabelinha onde o aluno precisava saber a definição de meia-vida para analisar aquela tabela e perceber que ao passar 8 dias, de 12 miligramas caímos para 6, o que equivale então ao tempo de meia-vida. Tudo bem? Vamos para a próxima? A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que em presença de oxigênio e água sofre oxidação, conforme ilustra a equação química. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, ZrO2, e alumínio, Al2O3, sobre a superfície do objeto que deseja proteger. Essa nanotecnologia, aplicada na proteção contra a corrosão, se baseia em quê? Proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor, uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro, passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido, efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante, galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução. Vamos voltar então um pouquinho lá no enunciado? Então, lá no enunciado, ele fala para nós que o processo de corrosão é um processo espontâneo, que leva, mostrando aí para nós, né, que na presença de oxigênio e água vai sofrer essa oxidação. E a partir daí, ele fala para nós que uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos de nanocerâmicos à base de zircônia e alumínio sobre a superfície do objeto que deseja proteger. Neste exato momento, é importante que você perceba uma coisa. Ele está falando aqui que nós devemos proteger o ferro da corrosão. E nós bem sabemos que para proteger algo, e o metal de sacrifício é aquele que vai oxidar no lugar do ferro. Entretanto, deveríamos perceber algo.
O ferro ele está na forma metálica e precisamos de algo que vá protegê-lo. Perceba que o ferro, ele já levou à formação desse óxido, quando então ele estava na presença da umidade e vai levar à formação de ferrugem. A zircônia. E ele fala que o óxido de alumínio, eles já estão, né? Eles querem proteger e já estão sobre a superfície desse objeto. Como assim, Juliana? Toda vez que a gente fala de proteger, a primeira coisa que vem na cabeça é metal de sacrifício. Mas para ser um metal de sacrifício, é preciso que ele se oxide no lugar daquele. E quando nós falamos do óxido de zircônia e falamos do óxido de alumínio, eles já estão oxidados. Cuidado com isso. Metal de sacrifício é o metal que se oxida no lugar do outro. Quando nós falamos de um casco de navio, que o casco de navio é de ferro e que nós vamos usar o magnésio, né? Por exemplo, nós temos lá o óxido, nós temos lá o casco de navio de ferro. Vamos usar o zinco, desculpa. Vamos usar o zinco, né? Porque aí o zinco vai proteger o ferro. Nós estamos pegando zinco metálico. Então, falar de um metal de sacrifício é falar de um metal que vai se oxidar no lugar do outro. Onde você quer chegar, professora? Quando nós falamos da zircônia e nós falamos do óxido de alumínio, nós já estamos falando tanto do zircônio como também do alumínio na sua forma já oxidada, né? Desculpa, nós já estamos falando aqui de que ele já está oxidado, o alumínio já está mais 3, nós já temos ali zinco mais 4, ou seja, não podemos falar que vai ser um metal de sacrifício. Vamos começar a ler então um pouquinho as alternativas aqui? Quando você fala proteção catódica, Juliana, como é que é aquela brincadeira mesmo, a brincadeira do CRAU? Vamos lembrar aqui um pouquinho a brincadeira do CRAU? Acho que nós já mencionamos sobre isso, né? O cátodo ou catodo, que é o polo positivo, é aquele que reduz, enquanto o ânodo ou anodo é aquele que oxida e é o nosso polo negativo. Então, perceba que quando nós lemos proteção catódica, nós já estamos nos referindo aí a um metal de sacrifício. Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Seria essa resposta se nós não estivéssemos falando, por exemplo, do Al2O3, onde o alumínio já está oxidado, aquele já é mais 3. Para que algo se oxide no lugar do ferro, eu preciso usar realmente um metal. E ali nós já estamos usando uma substância oxidada. Então, não daria certo isso. Quando ele fala passivação do ferro, ou seja, nós vamos usar o próprio ferro para revestir a ele próprio, nós não vamos, né, protegê-lo contra a corrosão se nós usarmos o próprio ferro. Quando ele vai falar da galvanização, quando nós falamos de galvanização, nós estamos falando, né, de utilizar, né, talvez você vai se lembrar aí de pegar uma grade, aí fala que vai passar ali, né, a galvanização, vamos galvanizar isso, é uma tinta às vezes meio esverdeada, para proteger contra a atitude da umidade. Só que ele fala que vai usar aí metais de menor potencial de redução. Quando nós falamos, né, de um metal, realmente, mas na galvanização nós vamos usar já uma composição. Professor, achei um pouco confusa a questão. Vai a resposta para ver se eu compreendo? Eu diria a vocês que todas as alternativas, tirando então a letra D, ela estaria falando sobre o que é o uso de um metal de sacrifício. E o metal de sacrifício é você utilizar um metal que esteja sem ser oxidado, seja no seu estado padrão. Ele vai apresentar um maior potencial de oxidação, ou seja, um menor de redução, para que ele possa se oxidar, né, no lugar daquele elemento. Mas olha o que ele diz para nós: efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante. Verdade, Juliana, porque lá no enunciado, ele deixou bem claro para nós que a nanotecnologia, ela é responsável, né?
em aprimoramento de diversos materiais, que vão incluir os que são impactados com a presença de poluentes, obviamente, que são aqueles causadores. Ele fala, né, que a corrosão é sim um processo espontâneo, mas ele fala que para garantir tudo isso, nós costumamos usar a deposição de filmes. Esses filmes vão estar depositados ali, então eles vão gerar uma barreira. Não é porque esses metais vão se sacrificar no lugar do ferro, não. É apenas um revestimento, e esse revestimento vai impedir, então, que tenha contatos com poluentes e que tenha contato com essa umidade da atmosfera, que faz, então, essa proteção. Então, o aluno que pensou mais fácil, quando ele leu no enunciado, né, a deposição de filmes e percebeu que isso já estava de uma maneira oxidada, ele viu realmente que foi apenas como uma película, aquela que vai impedir, que vai funcionar como uma barreira, de forma então que não esteja com esses agentes oxidantes e que não esteja com a umidade do ar. Tudo bem? Fique a dica. Fica a dica, né? Metal de sacrifício. Um metal vai se oxidar no lugar do outro e não já utilizar a forma oxidada do nosso metal. Tudo bem? Vamos para a próxima? Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos adicionados a um pedaço de mármore. E a principal composição é, então, o carbonato de cálcio. Há uma solução aquosa de ácido clorídrico, o HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. O aumento da temperatura. O gás obtido nesse experimento é qual? Vamos voltar lá, então? Ele fala que nós vamos pegar o mármore, o carbonato de cálcio, e nós vamos reagir com ácido clorídrico, e que um gás vai ser formado. Nossa, professora, essa questão então veio aí para ganhar tempo, para nos tranquilizar diante de outras questões que foram mais complexas, como, por exemplo, a do pK. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio, presente no mármore. Ele vai reagir com ácido clorídrico. Nossa, mais uma vez. O ácido clorídrico já foi mencionado pela prova do Enem várias vezes. O ácido clorídrico, conhecido como também, né, ácido muriático, que é um dos componentes do produto de limpeza. Esse ácido clorídrico que está presente no nosso suco gástrico, responsável pela digestão dos alimentos, então é um ácido que vale a pena lembrarmos bastante dele. Perceba, então, que o que nós temos aqui são duas substâncias compostas. E quando nós temos duas substâncias compostas, nós faremos uma reação de dupla troca. Lembra que há pouco eu comentei sobre isso? Nós podemos ter reação de síntese, duas substâncias se juntando para formar uma. Nós podemos ter reação de decomposição, onde uma substância se decompõe em duas ou mais. Podemos ter uma reação de simples troca, onde um elemento retira um elemento do outro e ocupa o seu lugar, como nós podemos ter uma reação de dupla troca. E um exemplo de reação de dupla troca que nós já mencionamos aqui é o próprio caso da reação de neutralização. Neste caso, a nossa reação de dupla troca está envolvendo um sal e um ácido. E como que funciona essa reação de dupla troca? O primeiro de um se liga ao segundo do outro, enquanto o primeiro de um se liga ao segundo do outro. E aí, o que cabe a nós lembrarmos? O carbonato de cálcio, ele na verdade leva à formação aí do cálcio mais 2 e do carbonato menos 2. Ah, verdade, professor, o cálcio está na família 2A, os metais alcalinos terrosos, o carbonato veio lá do ácido carbônico, o H2CO3, então o seu íon carbonato é CO3 menos 2, mas quando nós invertemos ali, né, esses valores, nós encontramos o CaCO3. Quando nós pegamos o ácido clorídrico, né, e nós queremos fazer a sua ionização, porque é uma ligação covalente, aí por diferença de eletronegatividade, quando nós queremos diluir em água, colocar ele na presença, ele ioniza. E ao ionizar, ele vai liberar o H+, e ele vai liberar o Cl-. O hidrogênio, ele só tem um elétron. Liberou esse elétron, ele fica H+1, que é o que nós temos o costume de chamar até mesmo de próton. E a partir daí,
O cloro, ele fica -1, e é verdade, é o íon cloreto, uma vez que ele está na família dos halogênios, né, que ele apresenta, então, 7 elétrons na última camada, falta um para completar aquela sua estabilidade dentro do octeto. Sendo assim, vamos realizar essa reação de dupla troca? O primeiro desse, que é o H+, vai reagir com o CO3 -2. Juntou. Enquanto o Ca+2, que é o primeiro de lá, reage com o segundo, que é o Cl-1. Bem, sabemos que aí nós temos que inverter esses números, não é mesmo? Para encontrarmos o composto formado. Então, aqui nós vamos formar o H2CO3 e aqui nós vamos formar o CaCl2. Ou seja, estamos formando o ácido carbônico e estamos formando o cloreto de cálcio. Ai, professora, mas ele falou da formação de um gás. Onde está o gás aqui? Cloreto de cálcio é um sal. Os nossos sais são compostos iônicos e nós, a temperatura ambiente, temos ele no estado sólido. O ácido carbônico, acho que você vai se lembrar dele, porque nós já comentamos sobre ele lá na questão que envolvia hidrólise salina. Ele é um ácido fraco, a verdade, né? Por que que ele é um ácido fraco? Quando nós fazemos aqui 3 - 2, né, que já que é um oxiácido, o resultado é 1. Então, ele deveria ser um ácido moderado. Entretanto, quando eu conversei com vocês sobre a hidrólise salina, eu disse que ele era um ácido fraco. E se não bastasse, ele é um ácido instável. O que é isso, um ácido instável? Ele se quebra em outras duas substâncias. Então, o ácido carbônico, toda vez que ele é formado em uma reação, ele não fica como ácido carbônico. Isso aqui é a simbologia quando nós temos a formação de um ácido instável. Ele se quebra em gás carbônico e água. Isso nós não podemos esquecer de maneira alguma. Então, falou de ácido carbônico, estamos falando de um ácido fraco, fugindo então a regrinha que deveria ser moderado. E, além disso, ele é instável, se quebrando em água e gás carbônico. Sendo assim, quando a questão pergunta qual é o gás que será obtido, o gás que será obtido é o gás carbônico. Meus queridos, sei que estudar, né? Todos os tipos de reações, relembrar todas as funções inorgânicas, né? Ácido, base, sais e óxido, é um estudo que requer, né, às vezes um pouco maior de tempo, mas sugiro a você que você relembre a nomenclatura dos ácidos e das bases, bem como a classificação quanto à sua força. Lembrando que essa força está relacionada, né, ao quanto um ácido ioniza, a quanto uma base dissocia. Está relacionado, por exemplo, à condutividade elétrica de um ácido. Está relacionado, por exemplo, ao seu pH, né, porque quanto maior a acidez, menor o pH, então mais um ácido quer ser ionizado. Então, lembre-se, substâncias compostas, quando reagem, elas fazem entre si uma reação de dupla troca. E ao falar do ácido carbônico, esse é um ácido instável, se quebrando em água e gás carbônico. Tudo bem? Vamos então a mais uma questão. Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, o H2O2, produzindo água e gás oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no gráfico. Então, perceba que aqui ele mostra a ação dessa enzima catalase para decompor a água oxigenada em água e gás oxigênio, e ele mostra para nós que essa variação, né, ele mostra para nós que a única coisa que foi variando aqui é então a temperatura. Pois bem, aí você pode observar, né, que o aumento da temperatura foi gerando algumas coisinhas no resultado dessa decomposição, né? O quanto que nós estávamos produzindo aí de gás, oxigênio e de água. Pois bem,
Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se por quê? Pela variação do pH do meio, aumento da energia de ativação, consumo da enzima durante o ensaio, diminuição da concentração do substrato, modificação da estrutura tridimensional da nossa enzima. Vamos voltar um pouquinho lá então e analisar a nossa tabela? Como você pode perceber, ele aumentou a temperatura de 1 para 2 e ao aumentar a temperatura, perceba que nós aumentamos aqui a concentração, né, de mol por minuto, vamos assim dizer, nesse primeiro intervalo. Então, perceba que de 1 para 2, nós aumentamos a temperatura, é verdade, e aqui, olha, nós conseguimos aumentar a concentração, né, que nós tínhamos aí na decomposição, a velocidade com que ela foi se decomposta. Tudo bem. Se você analisar mais um pouquinho, aí você vai ver que no próximo intervalo, então de 2 para 3, nós também aumentamos a temperatura, mas a partir daí, na verdade, houve uma diminuição. Vamos mais um pouco? Se você pega o intervalo de 3 para 4, perceba que nós aumentamos a temperatura e depois disso, o que aconteceu mais uma vez? Nós tivemos uma diminuição da velocidade, vamos assim dizer, né? Com que foi produzido essa decomposição, que leva à produção de água e de gás oxigênio. Ou seja, nós sempre estudamos que aumentar a temperatura, de novo falando de cinética química, nós devemos aí aumentar a velocidade das reações. Não é assim que nós estudamos? E nós estudamos isso porque nós falamos que o aumento de temperatura vai aumentar o grau de agitação das moléculas, favorecendo então, né, o número de choques e provavelmente o número de choques efetivos, o que leva a uma maior velocidade da reação. Quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos o grau, né, a energia cinética das moléculas. Então, nós imaginamos que maior será o número de moléculas com energia igual ou superior à energia de ativação daquela reação, para que a reação se processe mais rapidamente. Entretanto, aqui nós esbarramos em um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? Nós estamos falando de uma enzima. E nós bem sabemos que as nossas enzimas, elas atuam como catalisadores, não é assim? Elas querem sim aumentar a velocidade da reação. Só que nós temos que lembrar de uma parte biológica. E o que acontece quando nós aumentamos a temperatura? As nossas enzimas começam a sofrer um processo de desnaturação. Ou seja, nós começamos a ter a estrutura tridimensional, né, da nossa enzima prejudicada. Então, nesta questão, o aluno pensaria, se aumentou a temperatura, tem que aumentar a velocidade. A produção aqui, né, de água e gás oxigênio deveria ser maior. E aconteceu no primeiro intervalo. Mas logo depois disso, nós percebemos que só foi diminuindo. Mesmo aumentando a temperatura, isso só foi diminuindo. E por que isso foi acontecendo? Porque o aumento da temperatura acaba prejudicando, desnaturando a nossa proteína, a nossa enzima. Sendo assim, ela não atuou como deveria atuar e a partir daí, realmente, né, fazer com que a velocidade de produção dessa decomposição da água, né, da água oxigenada em água e gás oxigênio fosse maior. Então, por exemplo, né, ele falou variação do meio do pH. Nossa, mas isso só muda se a gente mexer na temperatura. E assim, não é isso que nós estamos trabalhando aqui. Quando ele fala, né, aumento da energia de ativação. Pois é, quando nós aumentamos a temperatura, nós aumentamos sim o grau de agitação das moléculas, nós aumentamos sim a energia cinética das moléculas, mas nesse caso, o que vai acontecer é que nós vamos desnaturar a nossa proteína. Desculpa mais uma vez, a nossa enzima. Quando ele fala, por exemplo, diminuição da concentração do substrato, você vai ver que a concentração é a mesma. Depois de um tempo, com o aumento da temperatura, isso vai mudando. E por que foi mudando, professora? Porque, na verdade, nós estamos comprometendo a estrutura da nossa enzima.
Meus queridos, claro que eu fiz a questão comentando um pouco mais, mas alguns alunos resolveram essa questão de imediato. Muitos alunos lembraram da enzima e lembraram dessa história que o aumento de temperatura vai desnaturar as nossas enzimas e rapidamente marcou a questão. Desejo então que você também tenha conseguido perceber isso e que não tenha pensado em analisar tanto o quanto eu fui analisando. Tudo bem? Vamos então a mais uma questão. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com SARS-CoV-2, causador do Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmeras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de superprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como um catalisador, um oxidante, um redutor, um ácido ou uma base. Vamos voltar ao enunciado? Perceba então que vivemos aí, graças a Deus passamos por isso, um momento em relação à Covid-19 e a partir daí começou a se usar o ozônio em meio aquoso para desinfectar alguns ambientes, pessoas, roupas e objetos. Pois bem, quando nós falamos de ozônio, automaticamente você vai lembrar um pouquinho da camada de ozônio. E ao falar da camada de ozônio, talvez você vai se lembrar um pouco, né? Desse buraco da camada de ozônio, o quanto são, né, impedidos alguns produtos de serem utilizados, porque a camada de ozônio é importante para nós, não é mesmo? E assim nós vamos falando de várias coisas. Entretanto, o que a gente deveria lembrar aqui? Quando se fala de ozônio, algumas pessoas acabam lembrando, né, nessa situação do Covid, até mesmo de uma ação que o cloro também poderia desenvolver. Eu não sei se você pensa assim como eu, mas quando a gente fala em desinfetar alguma coisa, você vai lembrar da água sanitária, você vai lembrar do cloro. Então, perceba que o ozônio aqui estava sendo usado como se fosse um cloro para desinfetar, né? Para realmente eliminar as substâncias que estão ali e deixar aquilo puro. E assim, talvez você poderia lembrar um pouquinho até da estação de tratamento da água, né? Onde nós utilizamos o cloro, né? Para que possa desinfectar, eliminar agentes patogênicos, tá? Então, eu estou contextualizando só para que você lembrasse de algo, uma vez que ele disse para nós que o ozônio foi usado para isso, para desinfetar, né, objetos e tantas outras coisas. Só que aí vem algo crucial para nós. Quando nós falamos do ozônio, nós também devemos lembrar um pouquinho do O2. E aí, né, nós podemos lembrar até mesmo da alotropia, não sei se você recorda disso, onde nós temos, né, o mesmo elemento químico, formando substâncias simples diferentes. Então, essa alotropia que acontece no oxigênio é uma alotropia por atomicidade. Então, o gás oxigênio, que é muito importante para nós, né, vital à nossa sobrevivência, ele é O2, enquanto o ozônio é o O3. Ótimo. E aí ele vai falar um pouquinho para nós, né? O que esse ozônio tem? O que esse ozônio pode gerar, professora? O nosso ozônio, ele é um forte agente oxidante. Talvez o aluno que lembrou um pouquinho aí das reações orgânicas, ele lembrou da ozonólise. E a ozonólise é uma reação de oxidação, né? Principalmente em alcenos, onde o seu alceno pode se converter em aldeído, pode se converter em cetona, ele poderia até chegar, né, um aldeído, ele poderia até chegar a um ácido carboxílico na ozonólise, né,
caso não tivesse a presença do zinco, mas muitas vezes a ozonólise é seguida de hidrólise na presença do zinco. Então, né, só fazendo um parênteses aqui, quando nós vamos estudar a reação orgânica de oxidação, conhecida como ozonólise, nós falamos de reagir com o ozônio, e aí nós falamos que essa reação, né, é seguida de hidrólise. Só um minutinho, por favor, deixa eu colocar água aqui primeiro. É seguida de hidrólise. Então, nós temos a presença, seguida de hidrólise na presença do zinco. Então, quando nós fazemos a ozonólise, nós conseguimos fazer com que um alceno, aquele que tem dupla ligação, não é mesmo? Leve à formação de um aldeído. Então, leve à formação de um aldeído. Ou, né, ou, porque depende do composto que nós temos, de uma cetona. Ou seja, ele vai oxidar o nosso composto. E a gente até fala, né, que se não tivesse o zinco, esse aldeído poderia chegar a ácido carboxílico, porque aí o outro oxigênio fica disponível, né, já que é um O3, e aí ele pode oxidar o aldeído a ácido carboxílico. Mas como é seguida de, né, de hidrólise pelo zinco, acaba não acontecendo. Ou seja, o aluno que lembrou da reação de ozonólise, que lembrou então dessas reações, que pensou, por exemplo, na quantidade de oxigênio que nós temos, ele poderia pensar a isso, né? Então, o grande risco está em quê? Por que não ficar usando esse ozônio como nós usamos e foi necessário durante o tempo da Covid-19? Porque ele é um agente oxidante muito, muito forte. Diferente do oxigênio, né? Que é um gás vital para nós, que é um gás comburente, ele vai agir aí como um agente oxidante, levando à oxidação de outras, até mesmo dos objetos, como em alguma coisa, né? Dentro do nosso corpo, vamos assim dizer. Tudo bem? Então, essa questão ela se referia simplesmente ao ozônio, mas quis comentar um pouquinho mais com vocês. Tem também a reação radicalar que envolve o gás o oxigênio levando à formação do ozônio, mas aqui quis lembrar um pouquinho assim para vocês a respeito aí da ozonólise, né? Falar que seria um catalisador, falar que seria um ácido ou uma base, né? Não é o que nós iríamos trabalhar aqui. Tudo bem? Muito obrigada, então. Vamos então a mais uma questão. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que deixa... Vamos a mais uma questão. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento da água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Coagulação, decantação, filtração, desinfecção ou fluoretação. Pois bem, meus queridos, vamos voltar um pouquinho ao enunciado. A água bruta é coletada e ela apresenta um alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa então com um aspecto turvo. Para que a água chegue até nós de uma forma potável, de uma forma tratada, ela passa sim por uma série de etapas, como ele colocou aí para nós. Coagulação. Não sei se você recorda, a coagulação é quando então nós colocamos um agente que pode ajudar nessa coagulação, de forma a formar sólidos maiores. Essa coagulação, nós trabalhamos na estação de tratamento de água, até mesmo pensando na floculação, onde você coloca o sulfato de alumínio e aquela sujeira que estava dispersa, ela vai formando os flocos maiores e que depois, por estarem maiores, porque aderiu a sujeira à sua superfície, vão se tornando mais densos e por isso se decantam mais rapidamente. Então, a coagulação é a formação desses flocos maiores, desses coágulos maiores, tá? Mas perceba que ele deixou claro no enunciado que nós temos
um alto índice de sólidos suspensos, eles já estão ali. A nossa pergunta é: como retirar essa grande parte, né? Grande parte desses sólidos. Aí você vai me dizer assim, professora, fluoretação não pode ser. Porque a fluoretação é uma das últimas etapas dessa estação de tratamento da água, onde nós acrescentamos o flúor, que vai nos auxiliar nos combates às cáries. Então, realmente não seria isso. Aí você vai dizer que a letra D também não pode ser, porque a desinfecção, nós usamos aí a parte do cloro, onde o cloro tem a sua finalidade em matar esses agentes patogênicos, o que também não foi tratado aí. E aí, então, você ficaria em dúvida entre a decantação e a filtração. E o que vai acontecer aqui? Quando nós falamos da filtração, nós estamos falando em utilizar um filtro para reter um material que é sólido, por exemplo, e o outro passa, que é uma das etapas que realmente acontece na estação de tratamento da água. Mas perceba que nós não vamos usar um filtro. Ele deixa bem claro que os sólidos estão suspensos e que nós queremos retirar grande parte desses sólidos. E como que nós podemos retirar grande parte desses sólidos e depois favorecer a etapa da filtração? É então fazendo uma decantação. Na decantação, nós vamos analisar simplesmente a densidade desses sólidos. A partir daí, o nosso repouso retira-se grande parte desses sólidos suspensos, uma parte vai se decantar e depois nós vamos realizar a filtração. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B, decantação. Vamos então a mais uma questão. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de quem? Vamos lá, então. Vamos voltar um pouquinho no enunciado? Ele traz para nós um esquema. E nesse esquema, ele traz aí um pouquinho a formação, né, de diferentes compostos de nitrogênio, e ele vai mostrando que essas bactérias fixadoras do nitrogênio, né, nos nódulos das raízes das leguminosas, ele mostra esse nitrogênio levando à formação da amônia, levando à formação do amônio, levando à formação de nitritos e também de nitratos, e sempre lembrando aí que ele disse no enunciado que em um solo de menor pH. Poxa, professora, de novo falando de pH, resolvemos uma questão agora há pouco que mostrava essa escala de pH. E agora, nessa escala de pH, uma vez que ele fala de um menor pH, nós estamos nos referindo a um solo que vai ser um solo mais ácido. Ah, pois bem. Se tem um menor pH, nós estamos falando de um solo mais ácido, sim. E esse solo mais ácido se justifica pela chuva ácida. A chuva ácida, seja a chuva levemente ácida, né? Como eu comentei numa outra questão de ácido carbônico, seja a chuva ácida causada aí, né? Principalmente, por exemplo, pelo ácido sulfúrico, como também poderia ter o sulfuroso, seja a chuva ácida causada, né, pelo ácido nítrico, HNO3, que é quando, então, nós temos a chuva de relâmpago, que é esse gás, né, nitrogênio, ele é quebrado por essa energia e nós vamos levando à formação de ácido nítrico. Então, independente, realmente, nós vamos interferir no ciclo do nitrogênio. Tá. Então, ele fala que em um solo de menor pH será favorecida a formação de qual substância? E aí, então, a gente tem que lembrar de um detalhe. Se nós temos a chuva ácida, significa que ela quer reagir com aquilo que é mais básico. Voltamos, então, a um assunto que nós já mencionamos aqui,
que é a história da reação de neutralização. Quando nós falamos da reação de neutralização, nós estamos falando de um ácido juntamente com a base. A questão de neutralização que nós fizemos aqui falava do vinho, do ácido tartárico, que foi neutralizado pelo hidróxido de sódio. Agora nós estamos falando em uma situação onde o nosso solo está muito ácido e para isso, né, qual será a substância que vai ser favorecida aqui? Se eu estou num solo ácido, quero reagir com aquilo que seja básico. Não é assim que nós estudamos na reação de neutralização? Lembre-se, falou de reação de neutralização, nós vamos reagir sempre algo que apresenta característica ácida com algo que apresente característica básica. E aí, professora, como que eu poderia sair dessa questão? Talvez, eu gostaria muito que você pensasse assim já de imediato, eu gostaria que você se lembrasse, não é mesmo? Da nossa amônia. Quando nós estudamos as bases, né, os hidróxidos na inorgânica, nós sempre falamos assim, que as nossas bases ou os nossos hidróxidos são aquelas substâncias que apresentam, né, um metal, não sei se você vai recordar disso, acompanhado de uma hidroxila. Então, essa é a definição que nós usamos quando a gente quer falar, né, lá da definição de ácido e base de Arrhenius. As nossas bases, que são os nossos hidróxidos, serão aqueles formados por um metal acompanhado de uma hidroxila. Mas sempre que nós trabalhamos isso, nós falamos de uma grande exceção. Nós falamos da amônia, que ao reagir com a água, forma o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, que aí a gente fala que não é um metal, porque o íon amônio NH4+ não é um metal, então isso foge àquela definição do que nós havíamos trabalhado. E quando a gente fala dessa definição de Arrhenius, né, que acontece em solução aquosa, é a primeira que nós ensinamos assim para os alunos, porque a gente vai estudar isso no primeiro ano, para depois chegar em definições mais modernas, né, que é a de Lewis, de Brosta de Laurie. Aí nós falamos também sobre a amônia. Nós falamos que a amônia ela é uma base. E por que que a amônia vai ser uma base? A gente até já comentou aqui também. Porque a amônia, o nitrogênio, ele vai apresentar esse parzinho de elétrons. Esse par de elétrons está disponível para ser doado. Esse par de elétrons está disponível para o ataque do próton. Então, imagine bem, nós temos lá um solo de menor pH, ou seja, o solo é mais ácido. Significa que lá no que lá no meio nós vamos ter íons H+. Esses íons H+, quer reagir com uma substância que seja o quê? Com uma substância que seja básica. E que substância básica nós temos aqui? Nós temos a amônia. Quando o NH3 reage, então, com H+, nós levamos a formação aí do NH4+. Ou seja, a substância que vai ser favorecida aqui é o NH4+. Olha, Juliana, mas eu não lembrava disso, eu acho que não ia saber fazer. Sabe o que você poderia ir testando aqui toda hora? Reagindo todos esses derivados, né? Todos esses que foram formados lá na nitração, né, realizado pela bactéria, para ver o que daria. Por exemplo, imagine você pegando o N2 e reagindo aí com H+. Você poderia tentar isso, tudo bem, né? Isso não é muito viável, isso não vai acontecer, mas aí você teria que procurar essa resposta, professor. Isso nem existe, não tem resposta, não reage, não dá certo, não. Não teria isso como alternativa. Imagine você pegando, né, o NH3 e colocando ele para reagir. Então, se eu pego o NH3, ai, desculpa, meus queridos. Desculpa, né? Quando nós pegamos o NH3, ele já fala que é o resultado, então desculpa. O NH3 já é o resultado? Não. O NH3, se nós reagirmos com H+, aí ele vai formar o NH4+. Então, não é o NH3 que é formado, ele é um que é usado e leva à formação do NH4+. Ah, vamos pegar aqui
o NH4+ para reagir com H+. Aí você formaria NH5+. Nem existe, né? Ah, vamos pegar aqui o NO2- e vamos reagir com H+. Sabe o que você formaria aqui? O HNO2. Tem essa substância aqui? Não tem essa substância. Ah, vamos formar aqui, vamos pegar o NO3, o nitrato, e vamos reagir com H+. Aí a formação da substância seria o ácido nítrico, mas nós temos isso como resposta. Então, né, até peço desculpa, né, que eu comecei a falar aqui, parei. O que aconteceu nessa questão? Você deveria, sim, ir pegando cada uma dessas substâncias que estava aqui e reagir com o NH+, que é o que está presente lá no solo em função da chuva ácida, e ver qual é o resultado que seria formado. Então, a formação aqui, a substância que será formada, que vai ser favorecida, é o NH4+. Tudo bem? Então, nós estamos envolvendo aqui uma reação de neutralização, nós estamos envolvendo aqui a formação, né? Vamos assim dizer, de algo sendo protonado a partir do momento que você tem disponível a parte, né? Que no caso são os elétrons, e levando a reação dessa neutralização, uma vez que nós temos sim a amônia que estava lá no solo, se combinando com H+, formando então o NH4+. Tudo bem? Lembrem-se, para ser reação de neutralização, basta algo com característica ácida e algo com característica básica. Estou dizendo isso porque muitas vezes nós fazemos uma reação de neutralização com substâncias compostas, como nós já fizemos a do carbonato de cálcio, juntamente com o ácido clorídrico. Aquilo que foi uma reação de dupla troca é também uma reação de neutralização quando você começa a analisar a hidrólise salina do carbonato de cálcio reagindo com o ácido. Tudo bem? Bons estudos aí nessas reações de ácido e base. Vamos então para a nossa última questão. Avalio como uma prova, né, que envolveu aí questões médias, questões difíceis, questões que envolvia pKa, pH, mas uma questão também, tínhamos também aí questões que envolviam um pouco mais a sua interpretação, da sua calma, para estar resolvendo regrinhas de 3. Vamos então à última questão? De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado na história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias, né, a seguir encontradas em óleos vegetais. E aí, então, ele traz uma série de substâncias para nós, né? Benzaldeído, salicato de metila, anetol, vanilina, eugenol, cinnamaldeído. E aí ele vai perguntar a característica estrutural dessa família de compostos é a presença de quê? A característica estrutural dessa família. Vamos voltar um pouquinho no enunciado? Então, ao dizer aromático, estávamos nos referindo ao cheiro, aos aromas. Ok. À medida que essas estruturas foram elucidadas desses óleos naturais, foi se descobrindo, que vários deles continham uma unidade estrutural específica. No próprio enunciado, ele já falava isso para a gente. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família. E não era simplesmente com base em suas estruturas eletrônicas, né? Muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que em relação aos seus cheiros. Por quê, professora? Hoje nós estudamos a função éster, e quando nós falamos de ésteres, nós também falamos de essências e cheiros. Ok, então perceba que se antigamente estava relacionado só ao cheiro, hoje eles perceberam que essa família
tem uma unidade estrutural que vai dizer das suas características eletrônicas. Sendo assim, meus queridos, o que será que tinha em todas essas estruturas e que realmente vai conferir esse cheiro de aroma aos nossos compostos? Ah, talvez o oxigênio, que estava em todos, né? Mas o oxigênio está em todas as. Isso que vai conferir o cheiro e há essa função estrutural eletrônica da estrutura. Ah, talvez uma ramificação, mas não, nem todos. O que que tinha aqui? O que que essas estruturas apresentavam? Sabe o que todas essas estruturas apresentavam, meus queridos? Vamos tentar marcar, que eu queria marcar com o marcador de texto. Desculpa, vamos voltar, né? Todas elas, professora, apresenta o anel aromático. Todas elas apresentam aqui o nosso famoso benzeno, não é mesmo? E o que que o benzeno tem de tão especial e que por isso vai, né, de acordo com o que o nosso enunciado diz? O nosso benzeno é então um ciclo com 6 carbonos, com essas duplas alternadas que estão no movimento de ressonância. Não sei se você lembra, professora, será porque, o carbono grafite, ele pode conduzir corrente elétrica e o carbono diamante não, né? O que que essa estrutura tem de diferente? Se é tudo, desculpa, se é tudo carbono, professora, por que que o carbono grafite ele pode conduzir corrente elétrica, enquanto o carbono diamante não conduz? Então, só para a gente ilustrar um pouquinho esse momento. Carbono grafite, os nossos carbonos, eles estão hibridados na estrutura sp2. No nosso carbono diamante, a hibridação do carbono, ele é sp3. Quando nós temos um carbono saturado, que é o caso do carbono grafite, todas as ligações são sigmas, são ligações fortes, aquela história da coalescência frontal dos orbitais. Quando nós pegamos o carbono grafite, o nosso carbono está hibridado sp2. Quando nós temos a hibridação sp2, nós temos a formação aqui de uma ligação que é pi, aquela ligação que é fraca, aquela ligação que é uma coalescência lateral dos orbitais. E a partir daí, se nós temos uma ligação que é fraca, nós temos uma ligação que permite a movimentação desses elétrons. Eu não sei se você recorda que são chamados de elétrons pi. Então, quando nós temos elétrons pi, esse material se torna bom condutor de eletricidade. Tem-se a mobilidade de elétrons e, como diria a física, para se ter a condutividade elétrica, nós queremos um circuito fechado, nós queremos cargas em movimento. Nesse caso, as nossas cargas são os elétrons. Então, lá no enunciado, quando ele diz para nós que tinha uma unidade estrutural específica, quando ele fala para nós em suas estruturas eletrônicas, ele está se referindo ao nosso benzeno, onde nós temos aqui as duplas alternadas. Essas duplas estão no movimento de ressonância, não é mesmo? Tanto que nós podemos representar o nosso benzeno colocando aquele anelzinho. Esse anel vai deixar bem claro para nós que essas ligações estão girando. E essas ligações pi, que são formadas então por elétrons pi, faz com que as nossas estruturas sejam estruturas eletrônicas. Então, o que todas essas estruturas apresentam e que geram sim o cheiro, mas que além disso apresentam estruturas eletrônicas? Na verdade, o que todas elas apresentam é o nosso anel benzênico, o famoso C6H6. Meus queridos, desejo um ótimo estudo a todos, desejo que você possa, pegar algumas dicas ao longo da resolução das questões e que você possa ir se preparando um pouquinho mais e lembre-se, vai passar.